Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje falamos de NASCAR e os resultados de Atlanta. Laerte Zata nos fala sobre as diferenças entre os carros da Sprint Cup e da Nationwide Series. Thiago Raposo nos traz uma matéria sobre a Copa Clio. No segmento de arrancadas, a caravana mais rápida do Brasil. E como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR e o que aconteceu em Atlanta. Numa das melhores provas dessa temporada, depois de 500 milhas, Kasey Kahne fica com a vitória, Kevin Harvick na segunda posição, Pablo Montoya um sólido terceiro lugar, David Reutemann e Mark Martin fechando a lista dos 5 primeiros e, na minha opinião, Sérgio Lago, uma das melhores provas dessa temporada. Tudo aconteceu nessa prova, a gente vinha fazendo contas durante as 500 milhas e a emoção de ser a penúltima antes dos playoffs. Em primeiro lugar, houve muitas ultrapassagens pela primeira posição, longas sessões longas sob bandeira verde, carros que estavam bem no início iam perdendo rendimento, carros que não estavam tão bem no início foram ganhando rendimentos e daí as ultrapassagens. Agora, acho que a emoção maior ficou realmente por conta do posicionamento relativo dos pilotos. Matt Kenseth no começo estava lá para trás, acabou chegando em 12º, Kyle Busch estava na frente, no começo da prova Kyle Busch estava entre os 12 primeiros, depois saiu, enfim, muita coisa acontecendo, mas uma boa prova, eu concordo, e um sólido terceiro lugar para o Juan Pablo Montoya, Mark Martin também um 5º lugar, não estão ainda tranquilos, mas foi um resultado que os ajuda bastante. Fizeram o que tinham que fazer. Kasey Kahne foi agressivo, ficou com a vitória. Pablo Montoya foi agressivo com o terceiro lugar. Mark Martin se solidificou com o 5º lugar. Fizeram o que tinham que fazer. E vamos agora dar uma olhada em como anda a tabela de classificação para os playoffs. Bom, a maneira que a gente montou essa tabela foi o seguinte. Atribuímos 0 ponto ao Brian Vickers, que é o 13º colocado. Por quê? Porque Brian Vickers precisa ganhar 20 pontos em relação a Matt Kenseth para se colocar em 12º e Matt Kenseth pular fora para a 13ª posição. No caso, seriam 68 pontos para Greg Biffle, 69 para Mark Martin, até Cal Edwards, que aparece ali 105 pontos à frente de Brian Vickers. Se a gente contar o buchinho, seriam 122 pontos que o Cal Edwards está à frente de Kyle Busch. Parece muito, mas não é algo que não possa acontecer numa corrida. Na prova do último domingo, nessa prova que a gente está falando de Atlanta, a diferença entre o Kasey Kahne, que ganhou a prova e não liderou o maior número de voltas, liderou apenas ganhou 5 pontos extras, e o Kurt Busch, 38º, foi de 141 pontos. A diferença entre o Kasey Kahne e o Cal Edwards foi de 138 pontos. Portanto, essa diferença de 105 pontos ou 132, Roberto, dependendo se a gente vê Brian Vickers ou Kyle Busch, pode acontecer. Portanto, incrível. E vamos para a última prova e o 5º colocado não está garantido ainda no Chase. Claro, a chance dele é bem maior, mas a gente viu na prova de Atlanta, Cal Edwards e Kurt Busch tiveram problemas e terminaram lá atrás. Então é essa a situação. Para mim, vai ser a prova mais emocionante até agora do campeonato e nunca houve uma última prova antes do Chase com tantos pilotos com o perigo de saírem fora e 2 com chances reais de entrarem. A briga, na minha opinião, vai ser entre Matt Kenseth, Brian Vickers e Kyle Busch, mas todas essas intrigas que você falou, desde o Cal Edwards para baixo, ninguém está garantido e matematicamente até mesmo o David Reutemann pode estar conseguindo um milagre e conseguindo a classificação, mas a briga, na minha opinião, entre esses 3. Mas aí é milagre, não sei não, Roberto, porque a gente viu, tudo bem, eu entendo sua posição, realmente o Matt Kenseth é o mais ameaçado, mas eu te dei um exemplo real. Na prova de Atlanta, se a prova de Atlanta se repetir, um espelho, exatamente o mesmo resultado, o Cal Edwards ficaria de fora. E o Kurt Busch também, se houvesse um espelho. Então não é tão impossível assim. Esse é o meu ponto. Vai ser uma prova, de qualquer maneira, bastante emocionante e decisiva no próximo sábado. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro, a história do carro Miura no Maquineta do Tempo. O Miura nasceu em 1975, de uma iniciativa de Aldo Besson e Itamar Gobi, proprietários da Aldo Autocapas, fabricante de bancos e distribuidor de acessórios em Porto Alegre. O carro foi apresentado no Salão do Automóvel do ano seguinte e lançado em junho de 1977.
Desde o início, o Miura ficou conhecido pelo acabamento luxuoso e inovações nos detalhes. Um deles, o ajuste da distância dos pedais em relação ao banco. Em 1980, grande ano para a indústria nacional, foram vendidos 600 exemplares, alguns deles exportados para países da América do Sul. O carro sobreviveu à recessão de 81 e renasceu com o motor 1.6 refrigerado a água do Passat TS, o Miura MTS. Em sua história, o Miura nunca deixou de trazer novidades, como o sintetizador de voz, que pedia ao motorista para atar o cinto, soltar o freio de mão, travar as portas ou abastecer o tanque. Os últimos Miuras foram produzidos no comecinho da década de 90. Como tantos outros modelos, não sobreviveu à concorrência dos importados. Logo após o intervalo, o professor da NASCAR, Laertio Zata, nos fala sobre as diferenças entre os carros da Nationwide Series e da Sprint Cup.